Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao canal Gnóstico. É, a gente está fazendo vários testes aqui de microfone para ver qual é o melhor que se encaixa para a gente não ter aqueles cortezinhos que está tendo nos áudios, né? Então, seja bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like. Compartilhe o vídeo, divulgue o canal, faça aí a sua parte para a gente chegar a 2.000 inscritos, ok? E também a gente quer pedir a você que puder ajudar a gente, né? Sendo um colaborador do canal, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Tudo bem. Então, nós estamos aí numa série de estudos, né? O Código Secreto do Mundo, né? E é, falamos já alguns vídeos atrás. Nós iniciamos falando sobre o que é a realidade, o que é a simulação, o que de fato a gente compreende como energia, matéria, tá? Densidade, frequência, vibração, todas essas coisas. Quem não acompanhar a série desde o início também não vai entender, né? Porque você só vai conseguir compreender o que de fato é essa questão do simulador, desse mundo mimético, da matéria, enquanto os gnósticos diziam, bem, a matéria é má, né? A matéria é má. Então, se a matéria é má, quem criou a matéria é mal, né? Então, vamos lá. Hoje há estudos que mostram que, na verdade, está tendo assim uma linha de raciocínio muito lógica, que é a ideia de que quem os homens criaram Deus, os deuses, né? Que a mente humana criou esses seres, que na verdade nunca foram deuses. Essa é uma teoria que é muito difundida hoje, principalmente quando você lidar com os ateus. Os ateus teóricos. Porque existe o ateu teórico e o ateu prático. O ateu prático é aquele que diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. Tá? O ateu teórico é aquele que é, ele vai buscar nas fontes, aonde ele pode mostrar que esses seres não existem. Tá? E a gente sabe que, por exemplo, de fato, se você estuda como modelo o Antigo Testamento e vai olhar aquele Deus lá, você tem a nítida a noção de que realmente, de fato, esse Deus não existe. Enquanto essa concepção de onisciência, onipresença, onipotência, eterna, etc. e tal, também não. Ele não se encaixa nesse perfil. O Javé, o Jeová, Alá, Brahma, tá? Enlil, tá? Enfim, eles eram seres que, no máximo, eu sempre costumo dizer assim, no máximo, eles eram de civilizações anteriores à existência propriamente dos humanos, da chegada dos humanos na Terra. Isso eu acredito. No máximo, o que eles poderiam ser eram pessoas supra-humanas ou numa categoria que hoje nós podemos dizer uma espécie de semideus, mas não Deus propriamente Deus. Tá? Certo? Então, é muito fácil você divinizar pessoas. Tá? Então, você pega e, como fizeram com Jesus, né? Disseram, Jesus é da mesma natureza do Pai, da mesma substância, da mesma essência, portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São um só Deus em três pessoas. Tá? Aí falam da união hipostática.
do Verbo na pessoa de Jesus. Então, quer dizer, fizeram toda uma engenharia para dizer que Jesus, aquele cidadão de Nazaré, tá? Ele é Deus encarnado. Mas o pior é dizer que ele é Deus encarnado, filho do Jeová. E, portanto, se ele é filho do Jeová, do Alá, Brahma, etc., que é o mesmo ser, tá? Ele é, diríamos assim, ele é o próprio Deus encarnado. Então, ele é o próprio Jeová encarnado. Olha só a tramóia que foi se montando ao longo do tempo. Tá? Então, quando a gente vai estudar a gnose, pessoal, a gente não é. A gnose não é para pessoas alienadas, pessoas que vivem aí no mundo da lua, vivendo de determinados dados de fantasia. Precisa as pessoas separarem muito bem aquilo que é perfeitamente concebível que a gente analise e estude e aquilo que é plenamente, gente, criações mentais das pessoas. Tá? Então, as pessoas criaram uma espiritualidade, tá? Certo? A mente humana tem uma capacidade incrível. Eu me lembro que tem um filme que eu já até citei aqui, que o Morgan Freeman, eu acho que é o ator, ele é um das atores, mas a atriz, o nome dela esqueço, o nome dela é muito equivalente a, às primeiras achados arqueológicos de uma, diríamos assim, de um antepassado nosso, né? E eu sei que, enfim, ela usa um, um produto lá, né? Dos tráficos lá e tal, e aí aquela coisa vai consumindo ela. Só que no início do filme, o Morgan Freeman está dando uma aula e ele diz assim: se nós usássemos 10% do nosso cérebro, olha só, se nós usássemos 10% do nosso cérebro, a gente iria controlar, né, basicamente, ter uma superinteligência, uma capacidades incríveis. Né? Depois ele diz o seguinte: aí imagine um ser humano que usasse 100% da sua mente, tá? O potencial do seu cérebro. Ele diz, olha só, ele controlaria a energia, a matéria, ele controlaria o próprio corpo e controlaria os outros. Você está me entendendo da, da importância disso? Então, provavelmente, tudo que nós sabemos hoje daquilo que nós costumamos chamar de Deus, provavelmente eram civilizações pré-antropos. Tá? Então, eu costumo dizer isso, né? Então, vamos lá. Eu estou querendo dar uma introdução para a gente entrar no estudo, né? Então, seriam civilizações, tá? Pré, ok? Antropos. Tá? Por que eu digo isso? E aí eu não vou botar nome de civilização aqui, porque a gente não vai cair naquela onda de que, vamos lá, aí teve o, várias civilizações, inclusive a Blavatsky cria essa listagem de civilizações para calhar com o número 7, etc., aquele processo todo. Né? Então vamos dizer que existiu uma civilização 1, a 2, a 3, a 4, que a gente ainda não vai dar o nome. Tá? Certo? Vamos supor. Tá? E esse processo foi acontecendo, né? E essas civilizações, a 1, a 2, a 3 e a 4,
tá? Foram passando por, vamos chamar isso de mutações, ok? Vamos chamar de mutações. Porque a gente vai perceber por quê, Rodo? Por quê? Porque nós vamos ver que é, eles controlavam, tá? Eu vou botar assim, abreviado, tá? Matéria e energia, controlavam o corpo deles, controlavam, isso eu estou botando por cima, né? Controlavam os outros. Então, você imagina que uma civilização pré-antropos, que os antropos chegam aqui depois, tá? Chamados humanos, chegam aqui depois, tá? E aí entra a história dos gnósticos, porque é, foram atraídos para cá, né? Ou todo mundo sabe que, por exemplo, a teoria dos deuses astronautas vem com aquela história de que, como já existiam humanos aqui, né? Provavelmente o Homo erectus, o Homo habilis, etc. Então eles pegaram os seres do espaço, vieram pegar o Homo erectus e transformaram no Homo sapiens. A tabuleta da Suméria diz isso. Agora, até que ponto você vai dizer que tudo que foi escrito na tabuleta da Suméria é de fato real? Ou que de fato não houve manipulação? Porque aí você está santificando a tabuleta da Suméria e dizendo, não, essa lá foi revelação de Deus. Não, aquilo lá não foi revelação de Deus. Foram humanos que escreveram aquilo que o pessoal falava para ele. Né? Vamos, vamos supor que os descendentes de uma civilização aqui, né, habitavam numa região e eles chegaram numa cidade e encontraram lá humanos vivendo. Tá? Vamos fazer aqui uma análise. Por que esses seres controlam? Matéria e energia controlam o próprio corpo e controlam os outros. Como vocês acham que esses humanos aqui, primitivos, vão chamar essas pessoas? Vão chamar de deuses. Eles vão, tá? Então, eu estou dando essa introdução para tentar mostrar para vocês que eu acho temerário a teoria de que seres do espaço vieram aqui, colonizaram a Terra e um belo dia acordaram e disseram, bem, nós não temos mais nada o que fazer aqui, bora rasgar, porque o negócio aqui está feio. Eles saíram pior do que a gente pensava que ia sair. Eles estão fora de controle. Pode acontecer? Pode, porque eu acho que até essas alturas do campeonato, os deuses devem ter se assustado e dito assim, nossa, o Yaldabaoth já deve ter pensado assim, poxa, olha que eu criei um negócio ruim, mas eu não pensei que ia ficar tão ruim. Hum? Então, o que é que foram escondendo ao longo do tempo? Então, por que criar os deuses? Porque os deuses são as únicas forças capazes de controlar e manipular a humanidade. Você está me entendendo? Porque se não existe fé, se não existe crença, se não existe dogma, não há controle. Existe uma máxima por aí que é o seguinte: tire Deus e todo mundo vai poder fazer tudo. Está me entendendo? Então, qual é a forma de controle que existe? Crie um Deus. Por que os romanos
ficaram tão preocupados. Então, bora fazer o seguinte. Primeiro veio aquela invenção, né, do Constantino. Com esta cruz vencerás. Aí o bichinho olhou e disse assim, ó, nossa, eles têm uma potencialidade, estão crescendo muito. Veja a visão geopolítica dele, né? Então, bora pegar esse pessoal e vamos colocar eles aqui com a gente, né? Trabalhar com a gente. Coisa linda, né, gente? Aí eles disseram, bora colocar eles aqui para trabalhar com a gente. Então, eles inventaram uma história, chamaram os cristãos, né? Transformaram o cristianismo numa empresa estatal, mandou elaborar o Novo Testamento, e aí os doidelas de lá começaram a correr atrás de textos, então eles começaram, a primeira coisa que eles projetaram, olha, a gente vai pegar textos que confirmem que essa pessoa, esse ser humano, ele tinha potencialidades, ele era um semideus, provavelmente remanescente de alguma dessas civilizações, tá? Veja bem, tá? Estou dando uma introdução. E aí nós vamos pegar os textos que convêm. Os outros textos destruam. E eles passaram a régua. Foram pegaram os quatro evangelhos, pegaram um cara que era cidadão romano, Paulo, que a gente percebe, ele se apropriou de termos gnósticos e inseriu na carta dele. Tudo indica que, na verdade, eles eram um grupo chamado de Paulinos. E aí eles foram inventando uma história atrás da outra. Inventaram que Pedro foi para lá, para Roma, morrer, para justificar que a cátedra de Roma devia ser a igreja dominante de todo o planeta. Né? Não ia dar certo essa zorra. Né? E aí começou a toda a zerda. Aí vem o controle. Aí eles chamam os romanos de globalistas. Né? Eu chamo de soberanos invisíveis, porque os soberanos invisíveis vêm de muito tempo. Os soberanos invisíveis vêm dessa geração de civilizações aqui, que foram sofrendo mutações ao longo do tempo. Isso é muito mais plausível do que você inventar que veio uma civilização doida do espaço, chegou aqui, os Anunnaki vieram do espaço. Hoje já tem muitos estudiosos dizendo que o termo está completamente equivocado, que os Anunnaki não são de porcaria nenhuma de planeta Nibiru. Né? Ainda tem uns delirantes por aí que estão inventando outra coisa. Aí, né, que os Anunnaki provavelmente tenham sido remanescentes de uma civilização anterior à Terra. O Graham Hancock anda numa busca incansável disso, exatamente para provar que essa história de deuses vindo do céu é uma invenção. Porque, pessoal, não é porque algo vem do céu que é divino, pelo amor de Deus. Bomba vem do céu e nem por isso é algo do espaço, interplanetário. Não sei o quê, né? Então, qual é a importância da gente entender isso? É porque, é, veja, a Blavatsky criou lá uma lista de civilizações, os polares, não sei o que tem mais, aí depois veio os lemurianos, né? Veio os Atlântida, né? Continente de Mu, né? Aí agora inventaram que aqui no Brasil os murios foram a primeira civilização do mundo. Ok? Tá? Então, durma-se com um barulho desse, né, meu irmão? Não tem nada provado, pessoal.
muito na base da teoria de que um suposto ser que está dizendo para eles, ou as 49 raças, não sei porque não é 50, né? 49 raças estão dizendo para eles, olha, fizeram um pacto com esse pessoal aqui na Terra, então nós estamos aqui orientando. Gente, é de um delírio. Por isso que a gente volta a falar, as pessoas inventam e criam seus deuses. Os humanos acabam criando o mesmo. Tá? Quando você pega o Javé do Antigo Testamento, você vai ver que ele tinha todos os elementos de um ser humano: mão, pés, braço, tal, tudo. Tá? E os gnósticos vão ir no mesmo rumo quando eles falam que o primeiro antropos, o segundo antropos, tá? Eles estão se referindo ao Beatles e ao autogênio. Então, eu pergunto para vocês assim, o que eles estão querendo dizer com aquilo? Estão querendo dizer que os antropos já existiu antes de existirem na Terra. Não é difícil de entender isso. E provavelmente os, tem gente, né, que chama essa civilização de pré-antropos. Para dizer bem da verdade, eu não acho que são pré-antropos. Não, eu não acho isso, não. Eu acho que, se você pegar, eu acho que eles não são pré, não é que quando os antropos chegaram aqui, essas civilizações já existiam. Né? Eu creio ao contrário, de que eles são os antropos originais, tá? Que foram sofrendo mutações ao longo do tempo. Na minha humilde análise, acho que esses primeiros humanos, quando chegaram na Terra, tá? Eles tinham capacidades extraordinárias. Então, eles foram sofrendo modificações. Agora, isto não impede de que eles também. Aí você vai dizer qual a aparência desses primeiros humanos ao chegar na Terra. Isso também é uma coisa que precisa ser analisada. Tá? Então vamos pegar como exemplo hipotético. O livro de Urântia, quando fala que Adão e Eva chegaram aqui na Terra, lá de Jerusalém, então eles vão dizer o seguinte, que eles tiveram que cobrir o corpo, porque o corpo deles era extremamente luminoso. Tá? E como já existiam aqui os descendentes de Adão e Fonta, tá? Que eram os primatas que haviam gerado, né? O que é que aconteceu? Eles acabaram vindo aqui, porque eles tinham sangue violeta, eles vieram aqui para ajudar. Então, o que era que a função deles? Era cruzar a linhagem adâmica de Adão e Eva com a linhagem de Adão e Fonte. Mas, voltando especificamente a como é o corpo deles, eles eram extremamente luminosos. O próprio livro diz. Bem, há uma crença na Cabala, e alguns rabinos por aí falam, que o ser humano, os primeiros humanos, tinham Adão e Eva. Vamos lá. Alguns acham que existiu o seu Adão e a dona Eva, entendeu? Não, não foi isso. Tá? Então, o, 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 esse ser, o Adão e a Eva, eles tinham como que escamas, como unhas. Tá? Eles usam o termo isso aqui, ó, a unha. Tá? E isso em todo o corpo. Então, isso dava. Você imagina o sol brilhando sobre aquilo ali, né? Seria muito parecido com escama, né? Certo? Ok? Beleza? Bem. Então, esses seres, tá? Eram assim. Então, você veja,
as mudanças e as alterações que foram sofrendo ao longo do tempo. Agora, vamos partir para uma outra análise. Observe que esses deuses costumavam se esconder geralmente em montanhas. Então, tinha o Olimpo, aonde lá ficava os Zeus e uma outra galerinha lá. Esses seres, não é que eles não eram humanos, eles, volto a dizer, eles eram remanescentes de uma civilização, né, de supra-humano. Não vou entrar em detalhes agora para não. Tá? Mas isso é óbvio que eles tinham essas capacidades, controlar a energia matéria, controlar o próprio corpo, controlar o próprio ambiente onde estavam, controlar os outros, meus amigos. Vocês queriam que as pessoas chamassem eles de quê? Claro que eram deuses. Mas eles não eram deuses no sentido, porque eles morriam. Tanto eles morriam que a grande preocupação deles era encontrar a tal da ambrosia, do alimento da vida eterna. Isso é muito sério, pessoal. É? Isso é muito sério. Então, se você anular essa perspectiva de que seres extraterrestres vieram para a Terra e se passaram por deuses aqui, esqueça isso aqui. Mas aí a gente teria que explicar como a primeira civilização surgiu na Terra. Né? Então, se os antropos chegaram aqui, não quer dizer que eles tenham vindo de um outro planeta. Quer dizer apenas que eles vieram né, de uma região ou de uma densidade ou de uma outra realidade. Ok? Por que esses seres se refugiavam nas montanhas? A gente dá para entender isso olhando a própria história da Bíblia, a própria história dos textos lá de cuneiformes, né, da Suméria, sumério-acadianos. Você vai verificar que eles gostavam de áreas altas. Não me surpreenderia nada eles terem construído as pirâmides exatamente para dar noção de potencialidade que eles eram Deus. Por que vocês acham que o prédio, se você fizer uma análise bem detalhada, nós gostamos de construir prédios altos? E por que as pessoas gostam de morar no último andar? Geralmente, num prédio comercial, quem é, por exemplo, da empresa da Ford, né? Aonde é que fica o andar do presidente no último andar? Quem mora na cobertura de um prédio é porque o quê? É superior aos outros abestados que estão abaixo dele. Por que você acha que o ser humano se sente bem estando sempre na sensação de que ele é mais alto que os outros? Né? Então, e você imagina isso, traga isso para a nossa realidade, e quando você escala uma montanha, você vai chega no topo, imagine você no topo do Everest. Você ia se sentir, né? Tipo assim, nossa, eu sou o Bam Bam Bam. Você está entendendo o que eu estou tentando explicar? Esses seres todos gostavam de lugares altos. Monte Meru, Monte Sinai, Monte Horebe, Monte Tabor, Monte não sei do que, tá? Certo? Então, vamos, vamos tentar ver se a gente consegue, né, é, diluir um pouco essa nossa perspectiva, né? Porque é provável que nós humanos
sejamos aí originários de linhagem. Então, houveram civilizações e houveram linhagens que foram se ramificando. E é isso que nós vamos ver agora no nosso estudo, para você entender. Eu dei toda essa introdução aqui para você perceber o que mais ou menos nós podemos estar, como a criação de deuses ajudam as pessoas a ter um certo controle. Ok? Então, muito bem. Olha o que diz aqui. A linhagem Illuminati e as raças híbridas, uma visão cosmogônica. Então, olha só. A ideia de linhagens Illuminati sendo geneticamente conectadas por meio de cruzamento entre seres humanos e raças não humanas, veja, essa questão de raças não humanas é preciso a gente ter cuidado, porque eu volto a dizer, se você não aprender a definir o que é humano, você não pode dizer o que não é humano. Hoje, nesse transhumanismo que nós estamos vivendo, em que pessoas estão fazendo cirurgia para colocar rabo de gato, rabo de onça, rabo de cachorro, outros estão criando rosto, fazendo peles de animais, se automutilando e mudando aspectos. Você vai dizer o quê? O que é um não humano para você? Vamos até numa análise mais profunda. Quantos laboratórios ocultos no mundo estão manipulando geneticamente seres humanos? Você acha que não existe? Você é um tolo se você achar isso. Tá? Então, o que eles fazem? Eles vão, milhares de humanos somem da Terra sem deixar rastro. E aí você se pergunta assim, onde será que foram? Não, os ET levaram. Em algum lugar. Não, não estão em algum lugar. Né? Uma análise muito mais apurada, a gente vai ver que esses seres humanos desapareceram, estão enfiados em algum lugar, que já não é, e estão sendo usados como cobaias para modificações genéticas, mudanças fisiológicas. Gente, não se iludam com isso. É terrível. Tá? O que estão usando, por exemplo, de animais, criando rosto, animais que têm rosto de humanos. Vocês acham que quem criou sereias, coisas que tudo que eles chamam de mitos, chamam de, 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 de lenda, Minotauro, etc. Vocês acham mesmo que isso aí não é? Então, há muito mais coisas ocultas do que a gente supostamente imagina. Então, dizer assim, não humano, o que é um não humano para você? Veja, antropologicamente dizer o que é um humano é um tetrápode. O que é um tetrápode? Tetrápode quer dizer, tem 2 braços, pernas. O que não tiver isso, não pode ser considerado. O que difere disso é não humano. Eu pergunto, os Grey são humanos ou não humanos? Veja que a maioria desses seres que aparecem por aí, em abduções, são muito semelhantes aos humanos. Aí você vai dizer que é não humano por quê? E você pode dizer que não é humano é a Ganesha, que é uma deusa hindu, que aí não é aquilo lá, não é humano. O Shiva não é humano. Tá? Então é preciso a gente tomar cuidado com esses conceitos. Às vezes não passam de enrolação. Então, como aí raças humanas como os reptilianos, que sempre tem uma tara, né, pelos reptilianos, extraterrestres nórdicos, é, que são sempre lourinhos, olhos azuis, nossa, uma maravilha, remonta a uma perspectiva cosmogônica que busca ligar eventos e figuras históricas a um plano maior,
supostamente arquitetado por seres de fora do nosso planeta. Essa teoria sugere que, ao longo de milhares de anos, essas entidades não humanas, tá, teriam se infiltrado na humanidade, criando uma classe dominante de híbridos, tá, de seres misturados, né, cujas famílias seriam responsáveis por grandes movimentos históricos, guerras e mudanças sociais. O enredo dessas linhagens genética envolve, segundo a teoria, uma manipulação intencional das características genéticas humanas, a fim de criar indivíduos com habilidades ou predisposições específicas que, por sua vez, pudessem governar ou manipular as massas humanas. As alegações incluem uma linhagem contínua de indivíduos ou famílias que controlam em segredo, tá, as principais estruturas de poder do mundo, desde o governo até setor financeiro, passando por instituições educacionais e de mídia. Essa narrativa parece se entrelaçar com mitos e lendas antigas, com as ideias dos deuses e heróis que descendem de seres superiores ou de outra natureza, mas aplicadas em um contexto contemporâneo. Isso se conecta com a visão de uma elite iluminada, tá, que possui um conhecimento secreto, um tipo de sabedoria que transcende o entendimento comum, né, e está disponível apenas para um seleto grupo de pessoas. Esse conhecimento, por sua vez, seria usado para manipular os eventos mundiais e assegurar o domínio dessas linhagens híbridas sobre a humanidade. Tá? Então, você veja, mais uma vez, quando você fala né, quando você fala dos iluminados, os Illuminatis, né? Inclusive tem um filme baseado no livro do Dan Brown, não? Eu acho que é assim que é a pronúncia, se não for, perdoe. E o filme se dá lá no Vaticano. Então, o cara está tentando matar os 7 indicados possíveis, ou 5 indicados possíveis a Papa. E toda a trama, quem está por detrás é o Camerlengo. E vejam só, né? Estava fazendo de tudo para ele ser indicado Papa, porque ele achava que a ciência estava tentando tomar o lugar de Deus, etc. E tal. Então ele criou a história dos Illuminati, né? Os Illuminati, e aí eles criaram essa ideia de que os Illuminatis existiam, etc., né? Então eles inventaram um jeito, ok, de que estes Illuminatis estariam, tá, por trás de toda essa gama de situações, né? Estou ajeitando aqui, por gama de situações, né? Então, você pode perguntar assim, tio Robson, os Illuminatis existem? Eu diria, olha, os Illuminatis seriam uma invenção humana? Possível, mas existe hoje documentos e estudiosos muito sérios no assunto que dizem não ser. Até há uns 30 anos atrás, 40, 50 anos, todo mundo achava que maçonaria era uma coisa que não existia. A gente nem acreditava nisso. Né? E associavam esse pessoal a uma adoração ao tal do bode, o Baphomet. Né? Então, veja, não se acreditava na existência desse, se falava muito pouco sobre isso, até porque realmente, de fato,
eles andavam em segredo. Você não sabia, a não ser por toque, né? Que ainda são conhecidos hoje, né? Certo? É, sinais que mostravam que a pessoa participava de uma entidade secreta, certo? Os Illuminati é uma história que vem de longo tempo. Os Illuminati. Tudo começa lá na Baviera, tá? Então, mas quem era esse pessoal? Eram geralmente pessoas infiltradas no poder político, econômico, etc. e tal, tá? Tio Rob, você está dizendo então que esse pessoal, eles provavelmente têm alguma coisa a ver com, com as supostas linhagens que vieram a existir, né? Olha, pessoal, é provável que, inclusive, descendente dessas civilizações aqui atrás, não pré, você pode ter as duas concepções, ou pré-antropos ou descendente dos próprios antropos, tá? E, por algum motivo, esses descendentes dessas civilizações se refugiaram em outros lugares. Há quem acredite que de fato, eles optaram por sair da convivência com os humanos devido talvez a dificuldade de lidar. Veja, os seres humanos não conseguem conviver nem com eles mesmos. Agora, você imagine, vamos lá, vamos supor que realmente existem seres reptilianos com cara de largato, andam com corpo. Qual a, qual a possibilidade que os humanos teriam de conviver normalmente com essas pessoas, com esses seres? Se os seres humanos andam se caçando uns aos outros, tá? Vocês acham que eles fariam o quê com essa? Veja, os sapiens, tá? Os sapiens mataram a maioria dos outros grupos de humanos, segundo alguns estudiosos, tipo, né, os, os Neander, os, e outros grupos, sumiram por quê? Porque onde os sapiens chegavam, ou aquele grupo se adaptava a eles, ou eles matavam. Então, veja, isso tem escritores famosos falando isso, gente. Hum? Você acha que vai acontecer o quê daqui a 100 anos, 200 anos? Quem estiver dominando a tecnologia da inteligência artificial vão virar deuses. Provavelmente no futuro as inteligências artificiais serão os deuses do futuro, porque eles vão controlar basicamente tudo. Daí a discussão ética sobre a questão das inteligências artificiais, até que ponto isso é benéfico e isso é maléfico, né? Até que ponto é, essas, vamos chamar assim de consciências robóticas, em um belo dia não vão dizer, bem, nós sabemos tudo, temos tudo na mão, né? Agora vamos nos tornar independentes. Ah, mas isso é delírio, tio Rob, isso é uma fantasia. Bem, talvez a gente vá ter que um dia dizer, será? Hã? Vamos torcer para que o Robson está errado, né? Certo?
Aqui, ó, tá? Uma das principais alegações dentro dessa teoria é que a linhagem Illuminati se infiltraram e dominaram praticamente todas as instituições de poder, o que inclui governos, forças militares, corporações multinacionais, sistemas bancários e a mídia global. A manipulação dessas estruturas de poder, de acordo com os componentes da teoria, não se dá de maneira ostensiva ou direta, mas através de um controle sutil que se reflete na criação e imposição de leis, tá? E políticas que favorecem essas elites. Tá? Os membros das famílias dominantes seriam os verdadeiros arquitetos das guerras, das crises econômicas e das mudanças políticas globais, enquanto as massas, muitas vezes desinformadas, são manipuladas por meio de uma complexa rede de controle social. Está aqui, ó. Tá? Você vê que tudo parece ser cortina de fumaça, veja, tá? Acontecendo. Eu volto a dizer, as pessoas para mim que ficam dizendo, não se pode falar isso porque eu sou um conservador. Não, tem gente conservador de instituições e tem reacionário, tá? E aí nós estamos vendo uma proliferação de ideias e desde lá do primeiro vídeo da série eu estou mostrando. Sei que estou desagradando muita gente, porque tem muita gente aí que, infelizmente, são manipulados mesmo e gostam disso. Tá? Então, as elites fazem exatamente isso, né? Vamos dividir para conquistar. Então, eles começam a dizer, olha, tem tudo isso aí surge a cortina de fumaça chamada Donald Trump, que está tentando segurar a decadência dos Estados Unidos. Ética e moralmente, os Estados Unidos não é nenhum modelo para a humanidade, certo? Não é modelo de democracia para zorra nenhuma. E o cara está querendo ser o imperador do mundo. Eu mato, eu esfolo, eu faço, eu pinto, eu bordo, é o canal da Mancha, é o canal não sei da onde, é o canal do Panamá, é o canal disso, vamos fazer aquilo, vamos pintar e não sei o quê. Você sabe em que isso vai resultar? Hum? Em duas coisas. Em nada, porque isso é um joguete de cortina de fumaça para você se entreter com essa porcalhada toda e ficar querendo do lado dos Estados Unidos, eu sou do lado dos americanos. Realmente, o Brasil, se quer entrar nos Estados Unidos, entram do jeito certo. Como se fosse tão simples assim, né? Certo? E eu sou daqueles que concordo. Estados Unidos retalhar o Brasil, está na hora do Brasil retalhar os Estados Unidos. Sobretaxa o Brasil, sobretaxa os Estados Unidos. Eu, para mim, já era para ter pegado o americano que está aqui de modo irregular e botar em avião e deixar lá em Washington, na porta da Casa Branca. Tá? Tá? Vai lá. É assim que tem que ser. Quando um país soberano ele é violado por um outro país, você não combate fogo com água, não. Você tem que combater fogo com fogo. Você tem que ter armas ofensivas e defensivas. Né? O Brasil não tem que se acocar, o Brasil não tem que. Minha mãe dizia que quem muito se dobra, o bumbum aparece. Tá? Esse negócio de se curvar, seja a China, seja a Rússia, seja qualquer outro país, incluindo os Estados Unidos, não é para o Brasil. Tá?
Então, nós estamos vivendo em um mundo multipolar. Não existe mais a Guerra Fria de antigamente, não existe, não. As elites mudaram o sistema. Hoje existe o Sul Global, que é um grupo de países que estão aí. Hoje existe o BRICS, existe o G7, o G8, o G20, União Europeia, enfim. Por que que você acha que esses sistemas todos são criados? Esses sistemas todos são criados porque quanto mais a gente puder dividir, mais nós vamos conquistar. Tá? Então, é preciso a gente ter bem noção do que está ao nosso redor, ok? Nós continuamos criando os nossos deuses, né? Esse controle, olha só o que vai dizer aqui, esse controle se dá por diversos meios, incluindo a criação de leis que buscam o domínio total como a complementação de um sistema de governo mundial centralizado, onde os cidadãos seriam observados e monitorados constantemente por meio de tecnologias que se assemelham a um Big Brother global. E isso já está sendo feito. Você não vai receber chip nenhum. O chip já está na sua mão, chamado celular. Tudo hoje é controlado por essas Big Tech. Eles sabem mais da sua vida do que sua mulher, do que seus filhos e do que da sua própria mãe e pai. Tá? Eles sabem os teus desejos mais secretos, eles sabem muito bem. Tá? As leis políticas globais seriam, portanto, criadas não como o intuito de servir ao bem-estar público, mas sim para manter a humanidade em um estado de subordinação e controle, em que as elites, né, suas linhagens continuariam a operar nas sombras. Essas leis ou normas não seriam possíveis de questionamento pelas massas, pois as mesmas seriam impostas de maneira autoritária, sem espaço para o debate ou resistência real. De acordo com essa visão, as forças militares, policiais e outras autoridades seriam apenas peças do sistema, né? Agindo como executores de ordens vindas de cima, sem questionar causas subjacentes. Tá? A manipulação psicológica e a obediência cega. Olha aqui. Tá? Então, se você, por exemplo, tá? Aí tem pessoas dizendo, porque vejam, por exemplo, dar um exemplo que no Brasil existe uma elite brasileira. Tá? Ela é uma elite meio burra, mas é. Tá? Então, o que é que acontece? É, essa elite, ela aposta no quanto pior, melhor. Né? Do tipo assim, se vamos deixar a coisa bem ruim. Tá? Vamos deixar a coisa bem ruim. Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar algumas questões aqui importantes. Como é que eles controlam as coisas? A questão não é você ser direita ou de esquerda, que você escolhe o que você quiser ser por mim. Não vai alterar em nada. Você vai pensar que você está fazendo uma coisa e você está caindo na mesma mão que balança um lado, balança o outro. Então, assim, tem gente que diz, olha, eu sou contra a política de cotas. Acho que deveria ser tudo por mérito, né? Não deveria ter cota, porque eu acho que tem que ter a concorrência deveria ser bem. Até certo ponto, você teria razão se a nossa sociedade fosse consciente, né? Nós fôssemos uma sociedade consciente, mas nós não somos, tá? Nós não somos conscientes, ok? Eu sou contra essa questão de leis para proteger a diversidade de gênero.
Não deveria existir, né? Nada dessas coisas, mas por que existe? Porque não há conscientização. Nós não somos, nós não somos seres civilizados, pessoal. Você vê isso dentro do próprio grupo familiar, que dirá amplie isso para um bairro, uma cidade, um estado, uma nação, etc. Você acha mesmo? Né? Então, tem lugares que, por exemplo, meus filhos são todos iguais, eu trato eles todo mundo trata todos iguais. Não existe isso. Isso é uma falácia. Tem sempre um negócio de um queridinho, um preferidinho, entendeu? E geralmente é aquele filhinho ou filhinha que se enquadra aos caprichos do papai e da mamãe. Tá? E quando tem um mais rebeldezinho, assim, que resolve seguir o próprio caminho, a esse geralmente é deixado de lado porque ele não está dentro das minhas perspectivas. É assim que funciona. Então, por que existe lei de trânsito? Porque existe gente que desobedece às leis. Tá? Então, a lei existe porque nós ainda estamos atrasados. Tá? Então, uma forma de controlar a sociedade é controlar, colocar leis. Tá? E não achem que isso daí vai acabar. Não vai. Você está dentro da Matrix e eles estão aí. Né? No cenário que é retrato, no cenário que é retratado, os soldados policiais e outros agentes do sistema não são vistos como indivíduos com autonomia ou capacidade de questionamento, mas sim como peças de um grande mecanismo de controle social. E é isso mesmo, gente. Veja o que está acontecendo por aí. O cara foi discutir com o outro por causa de uma vaga de tanto. O cara deu 3 tiros no cara. Era policial. Que capacidade um ser humano desse tem de vestir uma farda, de estar num lugar? Sabe por que o grande problema que existe atualmente é que esses caras não se faz uma pesquisa para saber a sanidade mental desses caras. Aí o cara faz um concurso público e vai para dentro de coisa. Aí quando ele pega, veste aquela fardinha e bota uma arma do lado, ele acha que ele é um deus. Entendeu? Essa é a lógica. Né? Então, ele está ali manipulado, um dos grupos mais manipulados no mundo são os militares. A manipulação psicológica dentro desse contexto visa garantir que essas figuras sigam ordens sem questionar a moralidade. Então, olha, gente, vocês vejam o discurso do cara lá no município aí. Ele disse o seguinte: entre chorar a morte de alguém, que a mãe do bandido chore. Como se a mãe do bandido fosse uma pessoa de segunda classe. Um prefeito que faz um discurso desse é um bandido que deveria estar preso, porque ele é um desequilibrado mental. Tá? Mas ele está fazendo discurso para quem? Um monte de militar que vai sair de lá e vai se sentir autorizado a atirar em qualquer um que ele acha que é adversário dele. Tá? E ele não vai discutir a moralidade se aquilo é certo ou errado. Tá? Certo? Ou as implicações dessas ações. Né? Eles seriam condicionados a obedecer cegamente, não sendo encorajados a pensar por si mesmos, mas sim seguir normas e regras impostas por um sistema hierárquico e controlador. É o que nós estamos vendo isso aqui no Brasil. Nossa, acho que o retrato é. Esse controle mental ou condicionamento psicológico é um aspecto central na teoria dos Illuminati, uma vez que a crença
é de que a população em geral está sendo manipulada por meios mais sutis. Isso pode ser feito por meio de educação, através da educação, da mídia e de outras formas de propaganda que moldam a percepção da realidade e a crenças coletivas, criando um consenso aparentemente natural sobre o que é certo e o que é errado, o que é possível e o que é impossível. Nesse cenário, os indivíduos se tornam prisioneiros de suas próprias crenças e limitações, sem jamais perceber a verdadeira natureza do sistema que os controla. Tá? Então, eu vou dar uma subidinha aqui. Então, dizer para você o seguinte, ó, ainda que as pessoas achem que são livres, né? Eu sou livre, eu sou livre, muito livre. Você não é livre coisíssima nenhuma. Né? Paulo dizia, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Né? Então, a maioria das pessoas continuam prisioneiras. Tá? É aquela síndrome do sequestrado, que depois o sequestrado começa a gostar do sequestrador. Tá? Então, na maioria, é isso que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso mundo. Tá? Veja que nos Estados Unidos, eu vou encerrar o vídeo fazendo esse comentário, tem um deputado querendo fazer uma lei que todo ato sexual que não for para procriação vai virar crime. Então, por exemplo, se o cara jogar a semente dele fora, vamos lá, uma masturbação, pecado. Né? A igreja diz, oh, nossa, é um pecado horrível. Né? Aí, lá vai ser crime. Imagine, o cara vai ter relação com a esposa, vai ter que sempre ser para engravidar, porque se não for, né, vai ser preso lá nos Estados Unidos. Aí vocês acham que isso é normal? Isso é uma demência social. Isso é fruto, gente, me desculpa dizer, de parasitas mentais que estão se ocupando. Isso é fruto das ações dos arcontes que estão aí, ativos, tá? Destruindo a humanidade por dentro. Então, eu espero que você entenda o que nós estamos estudando. Isso é muito sério. Se você acha que isso não tem nada a ver com a gnose, é porque, de fato, você precisa estudar muito para entender o que, de fato, é gnose. Certo? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.